Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. Muito bem, estamos no ar aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, em todo o Rio Grande do Sul, nas principais praças. E pelas redes sociais, @RDC TV Digital, em todas as plataformas. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast. Você nos encontra no Spotify, no Google Podcasts e em todos os agregadores. Além do nosso site, rdctv.com.br. Você clica na aba podcast e através dela você tem a íntegra das nossas edições. Você pode fazer o download no seu smartphone. Então, acompanhe o Cruzando as Conversas ao vivo e offline. O Cruzando está offline, é isso aí. Você pode acompanhar o nosso programa também nessa sistemática. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços através do WhatsApp e também pelas redes sociais. E Clube do Remédio. As melhores ofertas, os melhores preços em medicamentos você encontra lá. Acesse www.clubedoremedio.com.br. Isso aí. Coloque lá as informações relativas aos produtos que você está procurando e deixe a tecnologia mostrar para você as melhores ofertas, os maiores descontos. O Cruzando as Conversas de hoje abre com uma entrevista. O general Peternelli, parlamentar pelo PSL, que lançou candidatura avulsa à presidência da Câmara dos Deputados. Nós estamos fazendo uma grande cobertura da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Entrevistamos aqui o deputado Marcel Van Hatten, a nossa repórter de política, Melanie, esteve junto com o Baleia Rossi ao longo dessa semana e hoje nós temos essa entrevista com o general Peternelli, que participa direto de São Paulo ou de Brasília. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão participando da RDC. É uma satisfação saber que o patrocínio também é da Brigada Militar. Fico muito contente. E também informar que eu tenho um vínculo grande com o Rio Grande do Sul, já que comandei a 8ª Brigada em Pelotas, morei lá há 2 anos. Estive muitas vezes em Porto Alegre. Meu filho também é delegado Peternelli, aí em Canoas. E é uma satisfação estar interagindo nesse momento com você, Guilherme, com todos que estão participando da RDC. Muito bem. Deputado, deixa eu lhe perguntar, o seu partido estava, a princípio, apoiando o candidato Baleia Rossi. Aí, de repente, não estava mais. O seu partido estava apoiando o Arthur Lira. E o senhor lança uma candidatura. O senhor é candidato independente dentro do seu partido? Como é que o senhor vê a posição do PSL? O PSL não deveria apoiá-lo, já que o senhor é integrante do partido? Guilherme, tem muitos fatores numa candidatura. O próprio PSL apoiou inicialmente o Baleia, mas o que determina o apoio do partido é a maioria dos parlamentares do partido. E esses parlamentares acabaram migrando para o apoio ao Arthur Lira, e isso é muito válido. E eu lancei a candidatura, Guilherme, por um fator que eu julgo muito importante. O que se debate muito para o presidente da Câmara é a pauta da Câmara. Que temas, que projeto de lei, o que vai pautar? Isso é muito importante. Eu costumo comentar agora, que ocorreu recentemente, quando os clubes de futebol e uma emissora de televisão tiveram um atrito e acabou provocando uma medida provisória do presidente para isso. Os clubes, então, entraram nessa disputa e os parlamentares, os clubes atuarem, todos os parlamentares, dos mais diversos estados, e convenceram
de que deveriam aprovar a medida provisória. No entanto, o presidente da Casa, em ligação com essa emissora, não pautou a medida provisória. Então, apesar de uma grande maioria dos deputados serem favoráveis àquela medida, ela não foi pautada, a medida provisória caiu e os clubes que tinham um objetivo não lograram êxito nesse objetivo. Então, a pauta é muito importante. E eu defendo, por isso que eu saí candidato, para apresentar a ideia do que eu chamo de pauta participativa e democrática. O que eu quero dizer? Hoje o presidente ele pauta 100% da pauta sozinho. E eu digo que a pauta do presidente ele deve ser mais um gestor do que um ditador da pauta. No caso, o senhor... E qual é a proposta que eu... O senhor pretende ouvir o colégio de líderes, é isso? Não, o colégio de líderes ele já é ouvido. A proposta que eu apresento, Guilherme, é que cada deputado, você tem lá todos os projetos prontos para serem votados no plenário. Cada deputado clicasse em 10 projetos que ele julga importante que fossem para a pauta. Os projetos que tivessem mais cliques dos deputados identificados, logicamente, eles comporiam 50% da pauta. A população, que eu julgo fundamental, a população cobre a segunda instância, a população cobre o fim do foro privilegiado, a população, através da internet e do CPF, faria um clique no projeto que ele julga mais importante. E aqueles projetos que a população escolheu e que é fundamental, eles comporiam 20% da pauta. O presidente, ouvindo o colégio de líderes, ouvindo o governo e ouvindo a minoria, ele comporia 30% da pauta. Então, observa, nós estamos na Casa Democrática, no Congresso, e a opinião da população, dos parlamentares que a representam, é fundamental. Então, o principal motivo, Guilherme, de estar me candidatando é estimular a ideia de que na Câmara não tem que ter baixo clero. Na Câmara, todos os deputados são importantes. E eu digo que se eles selecionassem quais projetos deveriam entrar na pauta, isso seria muito importante. Então, também dar a oportunidade da população poder opinar na pauta é fundamental, porque a população começa a interagir em quais os projetos que estão para serem votados, acompanha o voto de cada parlamentar, acompanha também, no pedido dos parlamentares, quais os parlamentares que pediram a prisão em segunda instância, quais os parlamentares que pediram o fórum privilegiado, quais os parlamentares que clicaram para que tivesse o fim do supersalário, quais os parlamentares que são favoráveis à reforma administrativa, quais são os deputados que são favoráveis à reforma tributária. Então, isso é muito importante. Eu já tive alguns projetos que foram aprovados, muito feliz com isso, mas não é fácil. E a participação é importante. Eu vou citar, por exemplo, um projeto que eu acho fundamental, que eu tive aprovado, Guilherme, que foi o seguinte: era o projeto que institui o número único do cidadão brasileiro. Hoje, as crianças, quando nascem, de 7 anos para cá, já trazem na certidão de nascimento um número. Esse número é o CPF. Eu ajudei, na época, quando estava de secretário executivo do GSI, que isso começasse a ocorrer. E esse projeto, que eu tenho autoria, mas com muitos coautores, ele diz o seguinte: essa criança agora, quando for tirar a identidade com 7, 8 anos, em vez de ganhar um outro número da Secretaria de Segurança Pública aí do Rio Grande do Sul, ela vai usar o mesmo número do CPF. Hoje, o cidadão brasileiro pode ter 27 números de carteira de identidade, fora as carteiras funcionais. E isso é um absurdo. Esse projeto também vai permitir que, quando aos 16 for tirar o título de eleitor, quando aos 18 for tirar a carteira de motorista, quando for tirar a carteira de trabalho,
quando for tirar passaporte, número SUS, todos esses números necessários, eles serão únicos e será o do CPF. Deputado. Isso vai permitir uma implantação. Então, por isso que eu saí candidato, para que projetos desse tipo possam entrar na pauta, Guilherme. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre a sua propositura em relação a fazer cotas, basicamente, de pauta dentro do debate, dentro do Congresso Nacional. 50% seria por votação dos parlamentares, os parlamentares escolheriam ali quais seriam as pautas, 30% seria do Executivo, alguma coisa do tipo, uma que outra... Não, do Executivo não, 30% é do presidente ouvindo os líderes, como é hoje, ouvindo os líderes, ouvindo o governo e ouvindo a minoria. Perfeito. A pergunta era sobre esse 50% relativo aos deputados. São mais de 500 deputados. O senhor não teme que com uma proposta dessas, em virtude da multiplicidade de assuntos que os parlamentares têm interesse, sendo parlamentares de origens muito diferentes, você acabe tendo aí dentro desses 50% muitos projetos de temas que são de interesse de talvez grupos específicos de parlamentares, mas não do conjunto da sociedade em si? Você repara, você tem 500 deputados. Será que eles não representam melhor a população do que o presidente? E você vai estar acompanhando, Guilherme, se o teu deputado que você votou escolheu projetos que você tem anseios. Mas o senhor não acha que daí talvez seria melhor o senhor lutar na presidência da Câmara por uma mudança profunda na legislação eleitoral que permitisse o voto distrital para aproximar de uma vez o eleitor do candidato e daí de vez liquidar com esse assunto? Nem precisa fazer por cota daí. Você repara, o voto distrital não vai mudar que projeto vai ser pautado. Inclusive, eu defendo o distrital misto, porque se você só tiver o distrital, a cabeça daquele deputado é só atender aquele local. E aí não tem a visão dos projetos para o todo. Por exemplo, o projeto do número único, que foi aprovado, é uma necessidade de país, né? A reforma tributária é uma necessidade do país. A prisão em segunda instância é uma necessidade do país. Então, não tem correlação. E não existe ninguém melhor para representar o povo brasileiro do que aquele que a população escolheu para estar lá. Independente, eu defendo, por exemplo, uma reforma política. Eu acho que não deveria ter reeleição para nenhum cargo eletivo, nenhum. Acho que deveria permitir candidatura avulsa para não ter necessidade de estar vinculado a partido ou ter que executar alguma coisa que não seja adequada. E também acho que não deveria ter reeleição, porque aí você daria muitas opções e oxigenaria muito mais. Então, eu acredito efetivamente na pauta participativa. O Guilherme, volta a lembrar para você o seguinte: quando o presidente da Câmara hoje, ou os líderes têm que ouvir os deputados para defender as ideias que os deputados do seu partido informaram como importante. E para que você tem um intermediário se você pode fazer, como diz o outro, uma eleição direta de uma parcela dos projetos? Repara que nós não vamos perder o foco dos projetos importantes, porque eu, como presidente, vou poder pautar 30% dos projetos. Isso é muita coisa. E estaria poupando. E outra coisa, Guilherme, é muito importante que as atividades de medidas provisórias e de vetos do governo federal não fiquem na prateleira. Esses projetos têm que ser analisados. Então, como presidente, dentro dessa cota de 30%, você pode escolher isso. Agora, nada representa o interesse nacional melhor do que o povo e os deputados eleitos por ele. Deputado, uma última pergunta, que é relativa à votação em si na Câmara. A ministra Rosa Weber negou uma liminar requisitando que a votação pudesse ser remota. Na segunda-feira, a mesa diretora, por 4-3, definiu que a eleição marcada para 1º de fevereiro será somente no formato presencial. Ou seja,
o Congresso estabeleceu que ele vai gerar um acúmulo de mais de 500 pessoas no mesmo ambiente fechado, no momento em que a pandemia está crescendo em todo o país. Não é um ato de irresponsabilidade da Câmara. A votação não poderia ser remota, até para dar o exemplo para o resto da sociedade. Vai estar lá todo mundo apinhado dentro da Câmara dos Deputados, quando vários projetos importantes foram votados à distância. Por que a votação para a presidência da Câmara tem que ser obrigatoriamente presencial? Qual que é a sua posição? Ô, Guilherme, você vê como é importante o debate na Câmara. Nós, há pouco tempo, tivemos uma eleição para prefeitos e vereadores, concorda? Sim. E nós fizemos várias propagandas no tribunal, nós dissemos para a população brasileira: se proteja, leve o álcool, leve a sua caneta, olha, é seguro você votar, não deixe de votar, vá presencialmente votar, e você então manda a população presencialmente votar e não vai o parlamentar. Então, repara, eu sempre sou uma pessoa ponderada na Câmara. Outra coisa, o horário de votação, ele é um horário longo. Cada parlamentar pode ficar no seu gabinete e executar a ida ao Salão Verde, que é amplo, ninguém vai ficar 500 deputados no mesmo momento votando. Mas os deputados vão estar com saudade uns dos outros, vão querer ficar cochichando lá, um lá no ouvido do outro. O senhor não acha? O senhor não está com saudades dos seus colegas? Eu sou um dos 40 deputados, Guilherme, que foi publicado recentemente, que no ano passado não faltou a nenhuma das sessões na Câmara. E eu procuro interagir digitalmente, como é o contexto da população brasileira, mas eu tive presente. Se você olhar os vídeos da TV Câmara, vai ver que eu sempre procurava estar ali. Mas eu sempre estou de máscara, eu sempre tomo meus cuidados. Então, eu até admito, Guilherme, que poderia a Câmara entender determinados parlamentares que têm uma idade mais avançada, que têm um problema de saúde, né, e que, justificando, pudessem votar à distância. Então, nós faríamos um híbrido. Primeiro, priorizando o presencial, porque foi isso que nós estimulamos a população a fazer. E depois, aqueles que têm problema por causa de doença, por causa de tratamento, e nós temos vários parlamentares que estão fazendo tratamento de câncer, que estão em situação um pouco mais exposta a um contágio de uma doença. Esses, eu acho, que poderia se permitir executar remotamente. E é dentro desse foco que você propõe para a população. Deve ser executado pelos deputados, que eu acho válido. General Peternelli, eu gostaria de lhe agradecer a participação aqui no programa. Se o senhor puder falar um pouco, talvez o senhor tenha tido muito contato com o general Mioto, que faleceu essa semana, seu colega de farda. Ô, Guilherme, essa pergunta me emociona, porque quando eu comandei a 8ª Brigada de Infantaria em Pelotas, eu e a Maria Helena passamos o comando da brigada para o general Mioto e para a dona Loura. Nós somos amigos de longa data. Não é à toa que se fez uma homenagem ao general Mioto muito digna na despedida dele. Muitos de nós, eu inclusive formalizei um pedido, porque as próprias redes estão solicitando, que o trabalho do general Mioto, junto à engenharia do Exército Brasileiro, que está auxiliando na duplicação da BR-116 nesse trecho de Porto Alegre até Pelotas, e ele teve uma atuação muito intensa, de que se em algum trecho não tivesse uma denominação, ele é a pessoa que merecia receber essa denominação. O Mioto é uma pessoa admirada por superiores, admirada pelos pares e muito admirada pelos subordinados, pelo coração, pela firmeza, pela decisão e pelo posicionamento que ele sempre tomou.
O General Mioto representou muito bem o povo gaúcho, as tradições gaúchas, né, em todos os aspectos, em todas as atividades que ele desempenhou no Exército Brasileiro, em especial nos grandes comandos que ele teve, que foi o Comando Militar do Sul e o Comando Militar da Amazônia. Ao General Mioto, além de todas essas homenagens, o Guilherme, eu só posso terminar com aquilo que no Exército nós sempre executamos. É a minha continência ao General Mioto por tudo que ele representou, todos nós. Muito obrigado, Mioto. Segura na mão de Deus e vamos em frente. Muito bem. General, muito obrigado. Eu fico muito agradecido pela sua participação aqui no nosso programa e boa sorte na disputa aí na Câmara dos Deputados. Estamos sempre à disposição. Guilherme, estou sempre à sua disposição, à disposição da RDC e aproveito para mandar um abraço para todo o povo gaúcho que eu admiro e onde eu tenho muitos amigos e aonde o meu filho trabalha e aonde vai nascer um dos meus netos no próximo mês de junho. Muito obrigado. Parabéns. Felicidades a todos. Parabéns, deputado. Parabéns aí pelo neto. Muito bem. General Peternelli participando aqui, deputado parlamentar pelo PSL, falando sobre a sua candidatura. Vamos fazer um intervalo, na sequência os nossos convidados aqui nos estúdios, na continuidade do Cruzando as Conversas. Já retornamos. Tudo bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Deixa eu registrar aqui a presença da minha madrinha, Jane Maria Teixeira, advogada, professora de balé, tá aqui, tirou fotos dos bastidores. Beijo, te amo. E é um prazer tê-la, né, conhecendo aqui a emissora. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor no seu celular através das redes sociais, usa ali o celular e daí o pessoal da Portocolor atende na tua casa, bem tranquilo. E Clube do Remédio, www.clubedoremedio.com.br. Para você que gasta muito em farmácia, você economiza com o Clube do Remédio, que mostra os maiores descontos e também os melhores serviços aí farmacológicos. O primeiro bloco do programa foi uma entrevista com o general Peternelli, que é candidato à presidência da Câmara dos Deputados pelo PSL. Nós estamos fazendo uma longa cobertura da Câmara dos Deputados. João Carlos Silva participa com seus comentários de Brasília e nós aqui estamos fazendo entrevistas também com os candidatos. Já entrevistamos 3. Eu acho que é o único programa no Rio Grande do Sul que está fazendo cobertura da Câmara dos Deputados, assim, seguidamente. E é o nosso dever e o nosso ofício. Então, nós o fazemos. Estamos de volta aqui nos estúdios da RDC TV, os meus convidados aqui para o segundo bloco do programa, um bloco mais longo hoje, para a gente falar sobre vários assuntos. Vamos falar um pouco aí também sobre a disputa na Câmara dos Deputados, sobre as considerações do general Peternelli. Greg Schneider, empresário e advogado, está aqui conosco, foi candidato a vereador pelo Novo aqui. Greg, bem-vindo. Prazer recebê-lo no Cruzando pela primeira vez, né? Tu esteve no portal comigo, mas nunca aqui no Cruzando. Quando eu quis te convidar para o Cruzando, não podia mais. Tudo bem? Não podia mais, é por como é que é, restrições eleitoreiras. Restrições eleitoreiras. Mas, né, agradeço muito a presença, é um prazer estar aqui. Sou fã do programa, né? Obrigado. Programa de muito conteúdo e, né, mando uma boa noite a todos aí e, mais uma vez, obrigado. Quem também está aqui, o nosso parceiraço, Guilherme Colim, advogado. E aí, Colim, tudo bem? Tudo bom, Macalossi? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre uma satisfação estar aqui. Já estou viciado no programa aqui. Bem, só não vai reclamar de direitos trabalhistas, né? Participações excessivas. Tu sabe qual é a minha opinião sobre isso? Eu sei. E também o gestor público Jesse James está aqui. E aí, Jesse, tudo bem? Bem-vindo de volta. Tudo bem, Macalossi. Obrigado mais uma vez. Os colegas de bancada, parabéns pelo pleito. Também ao nosso candidato pelo Novo. Tu ia ser, mas não foi, né? Quase fui, um pé estava lá. Tive um chamamento de um concurso público, tive que optar. E depois que a gente tem 3 filhos, a gente dá uma modificada um pouco nos projetos. Lembro que tu esteves aqui a última vez com o
Thiago Moisés e tu falava sobre a possibilidade de entrar no serviço público. Sim. Acabou se concretizando, no fim das contas. Se concretizou. Eu, que tenho 3 filhos, acabei caindo num hospital, assim, que eu acho maravilhoso, tem uma energia muito boa, que é o Hospital Fêmea, onde estão em diversos partos durante o dia. Nasceu no Hospital Fêmea. E até fiz uma comparação nas redes sociais ali. Eu nasci no Grupo Hospitalar Conceição e 38 anos depois me tornei servidor do Grupo Hospitalar Conceição. Já fosse vacinado? Ainda não. 38 anos. Né? Mas tu tá no grupo que atende em hospital, tu não inclui ali os profissionais mais de saúde? Mais ou menos. A minha área é mais da técnica especialista em manutenção. É manutenção. Não, a parte de quem está na linha de... Eu estou na linha de trás, tem a linha de frente do hospital e eu estou muito feliz com a vacinação até e Já teve muita gente vacinada lá agora, a primeira... Eu acredito que 20%, que é um hospital, é o menor hospital do grupo, na verdade. Sim. Então, eu acredito que está indo a passos curtos. Os lotes do Conceição, o pessoal está fazendo muita divulgação, assim, os técnicos, os médicos, mas estão conseguindo vacinar paralelamente os idosos, né, que é o mais importante, para poderem voltar a sair para a rua, circular com mais tranquilidade. Mas esses profissionais poderem trabalhar e voltar para casa também é uma satisfação. Claro, o principal são os profissionais de saúde, quer dizer, tu dá segurança para eles poderem trabalhar com o mínimo de proteção, né? Exatamente. Eles que já sofreram no início dessa pandemia com falta até de EPI, né? E sofrem também a questão da saúde mental também, né? Com certeza. É uma questão... um assunto muito pouco explorado, né? Exato. A saúde mental, o lazer restrito, as restrições do dia a dia via decreto do antigo prefeito, enfim, é um assunto longo. Graças a Deus a vacina está aí e espero que na próxima vez que eu vier ao programa sejamos todos vacinados e todos livres. Acho que não, hein? Eu pretendo lhe convidar com mais frequência, então... Como o processo vai ser longo, talvez tu venha aqui uma ou outra vez ainda sem estar vacinado. Mas espero que a gente seja vacinado logo, obviamente. Né? Aliás, mencionar que hoje chegou o carregamento aí de 2 milhões de vacinas da Índia. O governo fez um esforço hercúleo para poder trazer, né, o conjunto de medicamentos, o conjunto de vacinas aí da AstraZeneca, que são produzidas na Índia. Tinha dado lá um quiprocó com a Índia, aí conseguiram. E daí foram lá, mandaram trazer, ao fim daquele adesivagem no avião não serviu para nada. Mas de qualquer maneira está aí, 2 milhões de doses, não é o suficiente para vacinar todo mundo, mas ajuda a aumentar a percentagem dos profissionais de saúde que vão ser vacinados. A isso se segue aí o restante, que é mais 4 milhões de doses da Coronavac que estão sendo desenvolvidos, e os insumos para a produção do restante que estão lá ainda na China depende ainda de uma nova negociação no governo brasileiro. Esperamos que sejam liberados, estão parados lá na China desde dia 10 de dezembro. Desde o dia 10 de dezembro. E são fundamentais. A China é o maior exportador de insumos farmacológicos do mundo. Né? Atenção você que fala de vacina, né? Você está consumindo coisas vindas da China o tempo inteiro, inclusive o que você usa para passar a dor de cabeça. Então, deixe esse conspiracionismo de lado aí, porque não é contraprodutivo. Vamos falar da disputa da Câmara dos Deputados? Eu gostaria das considerações de você sobre a entrevista do deputado Peternelli aqui no nosso programa. O general falou sobre como é que é a composição dos projetos. Eu fico preocupado, a minha pergunta foi realmente nesse sentido. Quer dizer, a gente sabe, ele não quer que exista alto clero e baixo clero. Mas existe baixo clero porque existe uma quantidade infindável de parlamentares completamente despreparados. Se não é o colégio de líderes, eu só imagino o nível de discussão que o Congresso, que já não é dos mais altos, mas eu imagino o nível de discussão que nós não teríamos. Eu vejo essa proposta dele como uma tentativa de oxigenar o debate, talvez colocar ali uma proporcionalidade entre os parlamentares, mas eu temo que se perca um pouco o foco, por mais que ele diga que não vai se perder, porque o governo vai ter a possibilidade de pautar 30% junto com o colégio de líderes. Eu não sei, a minha avaliação, eu fico meio preocupado com um projeto como esse passando. Tudo bem que o general Peternelli não tem lá grandes chances de ganhar, mas não importa, ele está pautando o assunto, é um parlamentar aí do PSL, candidato. Gostaria da avaliação de vocês. Vou começar pelo Greg. Olha, eu acredito nesse movimento de pulverização de candidaturas, é curioso. A primeira candidatura, digamos, de que se separou ali dos grandes 2 blocos, ali do Arthur Lira e do Baleia Rossi, foi a do Marcel Van Hatten. Né? Foi. E logo após isso começou a vir outras candidaturas. Né? E a candidatura do general, eu acredito que seja mais um movimento aí de quem talvez não se sinta representado pelos 2 grandes blocos que estão aí.
E, né, eu me impressionei com a capacidade de eloquência do general, acho que ele fala muito bem, né? Mas, sinceramente, não vi grandes mudanças, assim, porque a gente precisa realmente pautar reformas estruturantes. A gente está num momento que a gente precisa dar uma guinada, a gente precisa direcionar os lemes do nosso país para a gente fazer profundas reformas. A gente não tem por que mais se preocupar tanto com questões de auxílio emergencial, coisas que são de curto prazo. A gente precisa de pensar no longo, né, e no médio prazo. E para isso a gente precisa de um presidente da Câmara que esteja disposto a pautar essas reformas. E eu vi que em nenhum momento, pelo menos na entrevista dele, eu não consegui vislumbrar que ele tratou do assunto da questão das reformas. Então, isso eu achei curioso, achei bem... deve ser observado. Tá falando, por exemplo, reforma tributária, administrativa? Todas as reforma tributária, reforma administrativa. Ele chegou a mencionar em passando, mas não chegou a se deter no assunto, né? Mas, para mim, na minha visão, um candidato à presidência da Câmara tem que tratar isso como um assunto de primeira ordem, vocês não concordam? Guilherme Colim. Eu faço minhas as palavras do colega Greg Schneider, né? E eu vejo que nós vivemos hoje uma crise de representatividade. Macalossi, tu falou do nível dos nossos deputados. Tu disse, como é que tu falou? Não consigo imaginar como seria. Eu imagino. Não é difícil imaginar. É só tu te lembrar como é que foi a votação do impeachment. É verdade. Na votação do impeachment, nós tivemos ali o retrato da qualidade dos nossos representantes. Alguns eram surreais. E nesta crise de representatividade que eu vejo, ela vai muito além da má qualidade intelectual e cognitiva de grande parte dos deputados. Como é que alguém chega no Congresso? Pelo voto. Por que alguém vota? Qual é o elemento que faz com que o eleitor vote naquela pessoa? São os mais diversos. As pessoas votam nesse ou naquele candidato pelos mais diversos motivos. Porque é bonito, porque é feio, porque é simpático, porque tem bons projetos, porque é inteligente, porque é demagogo, e assim vai. E, ao mesmo tempo, eu tenho mais receio, mais medo, mais aborrecimento com o mau comportamento dos mais inteligentes do que dos menos inteligentes. Eu vou utilizar, eu não sei se vou causar constrangimento, Macalossi, mas eu vou arriscar. Nunca. Na época da campanha, na época do impeachment da Dilma, eu assisti uma entrevista com o deputado Pompeu de Matos. Ele não tentou disfarçar, ou talvez ele tenha tomado o cuidado de disfarçar de maneira propositalmente muito mal o conflito entre o que ele pensava, o que ele queria e o que o partido queria. O partido do deputado Pompeu de Matos decidiu apoiar a Dilma. E ele queria o impeachment. E ele claramente queria o impeachment. E os eleitores dele, me parece que, em grande parte, queriam o impeachment. Não tenho certeza, mas é mais ou menos aí. E eu não me lembro qual foi o deputado, tu que é mais atento a isso, talvez tu saiba, que disse que nós, deputados, um deputado falando, nós, deputados, não somos despachantes, não somos carimbadores de papel, nós não temos obrigação de fazer a vontade do nosso eleitor. Teve um deputado que falou algo parecido com isso. Tu lembra qual foi? É aquele que disse que não ligava para a opinião pública? Eu não me lembro. Eu me lembro que eu fiquei chocado com isso. Porque é o mandatário falando isso sobre aquele que lhe outorgou poderes para decidir. Então, eu acho que deve sim haver... Eu não sei qual é o melhor... Eu lembro naquela oportunidade que o deputado Giovanni Querini... Mas não foi ele que falou isso. Não foi ele que falou, mas ele estava no PDT na época, ele votou a favor do impeachment e foi expulso do PDT. E isso é democracia? Eu acho que é. Porque o partido também tem o direito de ter uma linha, e se o parlamentar não segue a linha, o que vai se fazer? Eu votei... Ele não vai ser, isso sim, é caçado por ter sido expulso do partido. Não, isso sim, mas assim, eu votei para deputado federal uma pessoa que me... Aliás, eu fui traído várias vezes, né? Mas que ele me traiu na época da Foi uma votação confissão pública? Não, fui traído pelo governador Leite,
porque eu votei nele, eu quero meu voto de volta. Fui traído pelo Marquesan, eu votei nele, fiz campanha pelo Facebook, tenho vergonha disso, pedi desculpas já. Votei num... Mas quem é que não fez campanha pro Marquesan aquela Eu? eleição? Eu não. Tu não É, fez? eu fiz. Eu não faço campanha para nenhum político. Esse é um dos grandes arrependimentos da minha vida. Eu, pro Marquesan, eu fiz campanha pelas redes sociais, pedi voto para ele, não conheço pessoalmente, não tinha nenhum interesse, eu acreditava nele, e depois vim a público e me desculpei, porque pela vergonha que passei. Então, eu fui traído pelo governador Leite, fui traído pelo Marquesan, e eu não vou nominar o deputado em quem eu votei na oportunidade, mas foi uma grande decepção quando ele votou contra o impeachment da Dilma. E não estou entrando no mérito se a Dilma... Por que tu quer preservar o deputado? Quando no comercial eu te falo, porque Tá bem. eu vou preservar. Não, é porque tu falou de dois. Eu pensei, por que ele está escondendo? Né? Estou escondendo. No intervalo eu falo. Tá bem, não, fica à vontade. resolvido. Fala de quem tu quiser. O programa é livre. Mas Vai. assim, no caso do deputado em quem eu votei naquela eleição, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos eleitores Também dele gostaria que ele votasse a favor do impeachment. também gostaria de votar a favor do impeachment. Não estou entrando no mérito se o impeachment foi justo ou injusto, se devia ou não. A questão é que eu não fui representado. Então, esse sistema que nós temos hoje, ele não me satisfaz. Não sei qual seria o melhor, qual seria o modelo mais justo, mas sei que esse que está aí não é democrático. Jéssica James. Olha, eu estava pensando assim, como contextualizar a questão da Câmara Federal. E por coincidência, já que citaram o ex-prefeito Nelson Marquesan, quando eu nasci, o presidente da Câmara Federal era o Nelson Marquesan pai. E tem uma curiosidade também desse momento, que o Ulisses Guimarães foi presidente da Câmara Federal em 1950 e alguma coisa e retornou depois de 35 anos na época da Assembleia Constituinte, enfim. Então tem uma história muito legal, porque às vezes nós pensamos que existe presidente da Câmara a partir de 1988, na verdade existe desde... a ditadura, inclusive. Exatamente. Então, eu sinceramente, pareceu para mim, com todo respeito ao general, mais uma prestação de conta de campanha a forma como ele se manifestou, apesar da eloquência, apesar da desenvoltura, da postura e da rigidez que é normal de um militar, mas pareceu uma prestação de contas de campanha mesmo. Não sei se os amigos de mesa perceberam Eu acho isso. que o general tem certeza que não será eleito, né? Às vezes é uma oportunidade de reforçar a reeleição opiniões, também, né? E a gente democraticamente ouve, né? Mas me parece que é esse o sentido da candidatura, mais do que realmente pretender ganhar, né? No Brasil temos esse perfil político Faz parte. de certos pleitos que entramos para perder, para ficarmos em evidência, para nos perpetuarmos no poder em certas esferas. Assim. O general, eu acredito que seja o único candidato representante do militarismo de todos da Câmara, então talvez seja mais uma questão de segmento mais do que partido propriamente dito. É o único militar concorrendo à disputa da Câmara. Será que a bancada... Tem uma bancada de militares. Exato, e ela não está apenas no PSL, ela está pulverizada. Tem no PSL, no PSC, no Patriotas. E de certa forma, e ela não está... Acho que nós nunca tivemos tantos militares. E ela não está unificada, essa bancada. Então, os militares votarão em 3 candidatos distintos, provavelmente. Eu acredito, pela postura do Marcel, tu que é um filiado ao Novo, acredito que não cai nos amores dos militares, o tipo de conduta, o novo modus operandi, um novo jeito, um jeito mais liberal dentro de uma Câmara catedrática e burocrática. A resposta do nosso possível futuro candidato da Câmara Federal mostra que é uma renovação através de um processo burocrático de retrocesso. Eu não vejo nada de renovação, sinceramente. Apesar de boas ideias, apesar de bons motivos, nada contra a lisura ou contra a postura dele, mas sinceramente não encheu meus olhos ao ponto de esse é o presidente da Câmara Federal que eu quero para o meu país. Em nenhum momento. Ô Greg, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, já que tu és integrante do Novo, ontem nós tivemos o Camozato, mas o assunto foi privatizações, acabamos não entrando nisso. E a gente mencionou em off aqui, e eu acho que seria oportunidade de esclarecer. Eu tinha lido a informação de que o governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, estaria apoiando o Arthur Lira. Isso diz que não é bem assim, que não é verdade. Então esclarece, porque essa notícia circulou muito por aí. Muito importante esclarecer isso.
O que aconteceu na realidade, inclusive foi o próprio Marcel que informou no nosso grupo do Novo aqui no WhatsApp, o que ocorreu. Tá? O próprio Zema já desmentiu no Twitter, ele disse que, na realidade, ele não estava apoiando a candidatura do Arthur Lira, e sim apoiando o fato dele ser a favor de algumas reformas. E isso foi mastigado, digamos assim, e desvirtuado na notícia. Então isso causou um bafafá enorme, né? Me parece, na minha opinião, que foi um caçador aí de cliques, aí, um caçador de likes, caçador aí de manchetes, né? Então o novo está unido com o deputado Van Hatten. Sem dúvida, mas né, eu tenho que dizer que... Menos agora, o Amoedo. Aproveitando o canal aqui, né, o canal da televisão aqui, para dizer realmente que até o momento nós não tivemos ainda a confirmação do Amoedo. Você acha que o Amoedo faz diferença? Não faz diferença, mas acho que é importante. Em termos legislativos? Eu acho que é importante. Ele foi candidato a presidente pelo partido. Eu acho que é importante para dar esse Fundador recado. do partido. É importante para dar esse recado de unicidade do partido. Né, em relação à candidatura do Marcelo Van Hatten. Obviamente, os partidos, a gente estava, né, doutor Colinha, a gente estava aqui falando, né, que os partidos podem divergir, isso faz parte do jogo democrático, deve fazer, né, o partido tem que permitir que um candidato ou outro vote diferentemente em determinados assuntos, pode discordar, desde que, obviamente, não vá contra os valores do partido, ou vá contra, né, o mandato que ele recebeu. Sim. Mas eu acredito que numa candidatura à Prefeitura da Câmara, e sabendo que o Marcelo Van Hatten representa tudo aquilo que a gente quer, ou seja, né, a questão de ser a favor das reformas, de com certeza botar... Não sei se vocês lembram, há um pouco tempo atrás, até está nas redes sociais... Eu recebi comentários da entrevista do deputado Van Hatten aqui 2 semanas atrás, quando ele lançou a candidatura, ele nos deu uma entrevista exclusiva aqui. Muitos comentários dizendo que essa era a pauta que eu gostaria de ver sendo debatida. Claro, o perfil do eleitor do Marcelo Van Hatten, no caso, né? Mas eu recebi muitos comentários nesse sentido. Quer dizer, de que ele teria voltado para as demandas que estavam presentes nas ruas em 2015 e 2016. Exato. Eu vou dar um exemplo aqui, clássico, né, e bem visível por que eu sou a favor da candidatura do Marcelo Van Hatten, e acredito que ele é realmente o melhor candidato atualmente. Recentemente, ele acabou, porventura, dos fatos, sendo ali o presidente interino de uma sessão. Isso está na rede dele, dá para procurar isso. Eu não sei exatamente onde, mas eu não lembro agora quando precisar qual foi a data. Faz umas semanas, mas ele acabou sendo o presidente da sessão. E ele estava prolongando a sessão até as 11h, meia-noite, porque tinha que trabalhar, tinha que votar aquilo, era o último dia da sessão legislativa. Então, se não votasse aquilo naquele momento, só agora, em 2021. Então, ele estava assim, sei lá, era meia-noite. E aí, se não me engano, foi a Jandira Fegali, que fez lá pediu uma questão de ordem e disse, deputado, nós precisamos parar de trabalhar, precisamos descansar, meus filhos aqui. Basicamente, ela falou isso, né? De que a gente precisa descansar, a gente precisa parar a sessão, porque a gente está cansado. O Marcelo falou negativo. Vamos trabalhar, vamos até o fim, porque nós precisamos cumprir, nós temos o dever com o povo brasileiro de votar isso agora. É como se a Jandira Fegali dormisse à meia-noite. Exatamente. Né? Mas tudo bem. Exatamente. Mas então, assim, é um exemplo de que o Marcelo é um bom candidato e ele realmente vai botar para frente as reformas que a gente precisa nesse país. Então, deixa eu te questionar. Claro. Desculpa. Eu não vejo a questão mais apenas como a presidência da Câmara Federal. Eu vejo a composição da mesa. Ninguém fala da composição da mesa, como é que ela vai ficar. É a prefeitura da Câmara. Exato. Tem dinheiro envolvido ali, tem cargos, tem poder e tem influência. Exatamente. Então, às vezes, tem muita candidatura retirada no meio desse processo, em troca de muita coisa e talvez de muitos bons nomes, que às vezes, como tu falaste bem, às vezes a pessoa segue a linha do partido do começo ao fim, não racha com nenhuma determinação, uma decisão de bancada, porém, dentro da bancada do partido tem essas decisões também. Não, essa vez tu não vai, vamos fazer um rodízio, na próxima tu vai, essa eu não vou. E eu me preocupo muito quem vai ser o vice-presidente da Câmara Federal. Quem é o segundo vice? Quem é o secretário? Quem é o segundo? Quem é o vogal? Enfim. E como é que vai ser negociada a presidência de comissões importantes, como a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão CCJ. de Constituição e Justiça, a Comissão de Relações Exteriores, tem muitas comissões. Eu acho que seria o mais transparente, o processo mais transparente de eleição da Câmara Federal seria se cada candidato apresentasse o organograma da mesa diretora, se não tiver nomes, que seja por partidos, se não tiver partidos, seja por ideologias. É uma coisa um pouco utópica, sim,
muito difícil que aconteça. Talvez o Marcel possa ser o diferencial disso e apresentar pontos de interrogação onde não tenha, mas eu acho que alguns pontos são importantes. Eu acho que as comissões têm uma importância, tu citaste agora muito bem. O Marcel teve uma baita de uma oportunidade de presidir uma comissão, vem uma deputada da oposição com argumentos politicamente corretos, que eu tenho que descansar, que eu tenho que dormir. Como se tivesse sessão de... Não é um argumento nem politicamente correto, é um argumento preguiçoso. Não, bem preguiçoso. Nem de direita e nem de esquerda. Claro que ela preguiçoso. utilizou de maneira rebuscada, porque nós precisamos... Sim. Não falou, foi uma maneira emotiva. Mas foi desse E a motivo. intenção, será que real era essa ou ela queria obstaculizar? Essa é a questão, aí é outra história. Eu tenho dificuldade de acreditar que ela estava preocupada com dormir ou descansar ou com os filhos dela. Não, concordo. Quando o que está em jogo, às vezes, o real motivo não é esse. E isso é ruim, o jogo político ter um fim em si mesmo, né? Isso é uma coisa que não precisava ser assim. É verdade. E recursos que são criados, né? Técnicas, direitos, critérios são criados com uma finalidade X e são usados com uma finalidade secundária. Isso aí é o primo da ausência de quórum, né? Essa atitude dela. Exatamente. É o boicote, né? Sai a bancada toda do plenário. Às vezes a ausência de quórum é utilizada como estratégia para impedir votações. Né? E isso não é uma imoralidade? Não, é uma estratégia. Uma estratégia bem legalizada, por sinal. Tu e eu discutimos em outras vezes a questão da moralidade. Não, aí eu discordo, porque é o direito da minoria. A minoria tem o direito de fazer oposição. E a questão do quórum, quem tem que atingir o quórum é a maioria. E nós estamos criminalizando a política. Porque a questão do quórum pode ser utilizada por segmento ideológico. Né? Utopicamente... A situação, quem tem a maioria, é a maioria que tem que atingir o quórum, não é a minoria. A minoria vai protestar, vai fazer a sua estratégia de ação considerando o fato de que ela não tem votos. Então ela vai criar, né, as dificuldades para representar o interesse do seu eleitorado. Isso faz parte do jogo, isso não é imoral. Isso é correto, na minha opinião. Inclusive, só deixa eu trazer um ponto aqui para a nossa discussão, Carlos. Isso incluiria, por exemplo, inclusive um eventual vereador ou candidato, um vereador ou um deputado, que mentisse para o seu eleitor, dissesse que estava com alguma doença, alguma coisa, para não estar presente numa sessão, por exemplo? Isso já aconteceu. Aí é diferente. Será que é mentira? Não, mas aí eu quero usar nomes. Não quero usar nomes. Não vamos dar nomes, até porque eu acho que poderia incitar processo. Claro, com certeza. Mas vamos supor que um parlamentar qualquer faça isso. A atitude individual dele é imoral, obviamente, porque é covardia. Agora, uma estratégia pré-determinada de uma bancada que resolve se retirar de uma votação, porque ela sabe que vai perdendo voto, mas ela tem instrumento jurídico para tanto, não é imoral, é correto, é adequado, faz parte do jogo legislativo. Ela não vai poder fazer isso para sempre, ela vai ter que usar isso tudo que está no regulamento faz parte do jogo. E tudo que está no regulamento e faz parte do jogo é tecnicamente legal, porque está no regulamento. A gente não precisa... Claro, eu vou usar um exemplo absurdo, mas a escravidão um dia foi legal. Foi um ato legal, tu tinha o direito de ter um escravo. Na Alemanha... Tá, mas tu não está comparando a escravidão com... quórum. Não, eu não estou falando, né, sobre análise moral sobre uma norma. Perfeito. Isso vale para tudo. A Alemanha mandou pessoas para o campo de concentração amparado em lei. Foi tudo tecnicamente legal. Então, o fato de algo ser... por lei e pela população que apoiava também. Não, correto. O fato de algo ser tecnicamente legal não significa que seja moral. Um Estado de direito não é necessariamente um Estado democrático de direito. A Inglaterra, eu não estou falando do Afeganistão, a Inglaterra, 40, 50 anos atrás, tinha uma legislação que previa o crime de cadeia, a pena de prisão de 2 anos para o homem adulto, o ser humano adulto, que mantivesse voluntariamente uma relação homossexual com outro ser humano adulto. E eu não estou falando do Irã, eu estou falando da Inglaterra, não estou falando do século XV, estou falando de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Então, o fato de algo estar na lei não significa que eu tenha que reconhecer como moral. Agora, usei exemplos grandes, exemplos emblemáticos. Na regra do jogo eleitoral, existem normas que eu considero imoral a partir do momento que aquela norma, aquela regra passa a ter um fim em si mesma e desconsidera o fato de que
são vários eleitores, não, desculpa, são vários representantes de uma infinidade de eleitores. Qual é a vontade da população ali? Qual é a vontade da população? É A ou B? Não, mas espera aí, mas tu não pode utilizar esse ponto de vista para analisar o comportamento congressual, porque o Congresso ele é a representação de múltiplos setores da sociedade. Sim. E assim como a vontade daquela parte que é maioritária de querer a aprovação do projeto, também tem a parte da vontade da minoritária fração da sociedade que não quer ver aquele projeto aprovado. E está sendo representada por aqueles parlamentares que estão utilizando o regramento válido para se pautar, para fazer valer a vontade dos seus eleitores. E o jogo congressual é assim. Então não me parece imoral, me parece absolutamente moral. Até porque daqui a pouco... O cara votar a aprovação. Agora tu tem uma maioria reformista dentro do Congresso. Supostamente tu tem uma maioria reformista dentro do Congresso. Mas daqui a pouco tu vai ter uma maioria refratária ao reformismo. E daí eles vão querer aumentar o tamanho do Estado, então que vote contra. Mas é que tu não vai ter ali os parlamentares liberais minoritários que poderiam se utilizar desses instrumentos legislativos para evitar ou atrasar ou atrapalhar a criação de estatais? Isso não é lícito, não é adequado? Me parece que é. Que eu estou falando, para um lado e para o outro. É que eu estou falando em tese sobre o jogo político ali dentro, independente do mérito. Se é pró-reforma ou anti-reforma, isso não vem ao caso. Estou falando do critério. O não votar, o se ausentar como meio de impedir o andamento. E aí acaba o que o deputado mais esperto, o mais habilidoso no jogo eleitoral... Viva a democracia, assim mesmo. Se torna, independente dele ser aquele quanto à questão material, é o que mais representa o seu eleitorado, ele terá um desempenho melhor ou pior. Tu lembra da votação da Câmara sobre a questão da redução da maioridade, que foi apresentada num dia... Aí foi rejeitado, aí o Cunha foi lá na madrugada, apresentou de novo, foi votado e foi aprovado? E o que tu acha disso? Manobra regimental adequada, correta, constitucional e correta. Agora o se o pessoal da oposição não consegue organizar-se, não consegue... Tu mora em casa ou em apartamento? Eu moro em apartamento. Ele utiliza a regra regimental a seu favor. Bom, se a oposição não está preparada para usar o regimento, o que eu posso fazer? O que tu vai achar se o síndico do teu prédio agora decidindo... Mas o síndico não é um parlamentar, o síndico ele é o executivo. Estou falando de que o síndico do teu prédio pretendendo algo, agendar uma assembleia extraordinária para o dia 24 de dezembro, sabendo que a grande maioria dos condôminos não irão. Ou agora para o feriado dos navegantes, ou para o meio do carnaval. Mas ele pode fazer isso com base nas regras do condomínio? Pode. Tem que avaliar. Pode. Segunda-feira de carnaval não é feriado. Mas todo mundo sabe que os condôminos, que a maioria das pessoas vão para a praia, viajam, não vão. Se tu marcar uma reunião de condomínio para segunda-feira de carnaval, o quórum da assembleia condominial será mínimo. E aí o síndico do teu prédio pega e marca uma assembleia geral extraordinária para segunda-feira de carnaval, com meia dúzia de condôminos já pré-combinados, sabendo que aqueles estarão presentes e a maioria não estará, porque é segunda-feira de carnaval, mas tecnicamente não é feriado. Desde que não faça uma chamada extra. E aí, não, pode botar, põe na pauta uma chamada extra. Tu vai ficar contente com uma postura dessa? Está dentro da lei. Eu acho que existe um amparo nisso tudo. Eu acho que existe um quórum. Só que a única coisa que tu está comparando é o direito de propriedade dentro de uma unidade onde as pessoas moram e o Congresso Nacional, onde é o debate político de setores diferentes da sociedade. Tecnicidade. Só essa a diferença. Tecnicidade parece muito grande a diferença. Minha visão, para fazer uma comparação eu até te acompanho num certo limite de que eu acredito que algumas situações podem ser imorais. Porém... Não, mas eu não estou dizendo que tudo é moral. Não, exatamente. Claro, mas aí que tá. Na minha visão, é justamente por isso que existe um quórum mínimo. Porque, imagina, né, vamos supor que acontecesse isso numa realidade de congresso. E em algumas assembleias podem ser instaladas com 2, 3 pessoas, 3, 4 pessoas. Sim. E o quórum mínimo existe isso, porque tem que ter um mínimo determinado de pessoas para poder decidir determinadas matérias. E matérias mais importantes, que exigem, por exemplo, mudanças em lei orgânica, constitucionais, precisam de votações de 2/3. Ou seja, o quórum mínimo aumenta. Perfeito. Porque são questões mais importantes ainda. Perfeito. Então, por isso que acredito que o quórum mínimo serve justamente para suprir isso.
para que exatamente as votações só aconteçam quando há um determinado número de pessoas que podem decidir pelo colegiado, pela maioria. Talvez o mais democrático seria que o deputado fosse obrigado a estar lá. Obrigado a... Não, mas não é que ele não está lá. Ele está lá, ele não está presente... Não, mas o quórum não se dá. Ele está na ausência do plenário. Ele não é que não está presente no Congresso. Não, no plenário. Ele está no gabinete. Não, está tomando um perfeito, cafezinho tem razão. lá. Que ele fosse obrigado a estar no plenário naquele momento, porque senão... Não pode ter, não existe essa obrigação. A não ser que haja não existe, eu sei, mas... A não ser que haja um precedente. A falta ou o excesso de falta são puníveis. Sim. Isso sim. Agora, tu parte do pressuposto errado, de que a maioria das pessoas gostam de participar de reunião de condomínio. Na verdade, elas preferem que o cara faça a reunião sozinho. Né? Mas dependendo da consequência, nem sempre, né? Em alguns condomínios a reunião fica daquele jeito. Né? É pior do que a reunião do Congresso. É verdade. Jéssica, desculpa. Eu acho... para que serve o suplente de um deputado federal, se não para suprir ele, talvez, em alguns momentos como esse? Por que a questão regimentar talvez não abra... eu não estou afim, eu não quero me indispor, eu devo um favor para o cara e eu não vou lá, eu não quero me indispor lá votando contra o partido, pediu o que eu faço? Chama o teu suplente para fazer alguma coisa, ele concorreu contigo, tem uma baita de uma nominata, o cara está lá ou assumiu um cargo em comissão ou está afastado com seus afazeres na iniciativa privada, ou enfim. Por que eu não utilizar o suplente, o primeiro suplente, com mais mobilidade, com mais... Isso tem um interesse muito interessante. Imagina o suplente, não vai ficar muito feliz, né? Talvez só bom. Só me faz assumir para bronca. Mas eu vou dizer que eu quero assumir para coisa boa, não para botar o meu exemplo. Imposto. O meu exemplo, a última eleição que eu concorri, eu era segundo suplente ao Senado Federal. Inclusive, nós éramos da chapa do PSL, nós fizemos 1.500.000 votos no Rio Grande do Sul. A Carmen Flores poderia ter sido a senadora da República. E tu seria suplente. O Evandro Soares, do Democrata, seria o primeiro, eu seria o segundo. Seria o mesmo caso, a Carmen Flores passou mal, teve um desmaio no gabinete. O Evandro, por que seria contabilizada a ausência da senadora e não trazido o suplente para aquela... Mesmo que seja polêmica, eu tenho certeza, eu gostaria de vir para uma pauta polêmica e opinar. Eu não arregaria, como falaste, parece que só vão largar ele na bomba. Quem não deve, não tem para bomba. Ô, Jesse, vem aqui que tem um projetinho para aumentar o imposto. Exato. Para criar um benefício parlamentar. Vota aí a favor e depois fica na sombra. Vota a favor e que eles te matam na rua depois. Essa é a crise de representatividade que eu falo. Deixa eu só trazer aqui, que nós estamos falando da eleição na Câmara, outra candidata à presidência da Câmara é a Luísa Erundina. E vamos lembrar que a esquerda assumiu o compromisso de apoiar o Baleia Rossi. E a Luísa Erundina lançou uma candidatura própria. Bom, agora quebrou o pau dentro do PSOL, né? Porque a Luísa Erundina está irritada com seus colegas que querem apoiar o Baleia Rossi, não querem apoiar ela. E daí ela largou esse tweet, vou pedir para botar o tweet da Erundina. É lamentável que o PSOL negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologismo e a barganha por cargos da mesa da Câmara. Essa é uma prática dos partidos de direita, com a qual eu não compactuo. Daí a deputada Fernanda Melchiona, aqui do Rio Grande do Sul, respondeu: lamentável esse tweet, Luísa Erundina. Muito feio que a senhora ataque quem não acha a tática correta lançar candidato nesse cenário de eleição da Câmara. Mesmo que sua posição tenha vencido e o PSOL tenha lançado seu nome, isso não lhe autoriza a atacar o PSOL. Tá aí. Crise no PSOL, Colim. Se é crise no PSOL, é progresso na sociedade. Poxa vida, que frase forte, né? Olha. Frase forte. Levante a mão quem discorda. Aceita quem discorda. É incrível como a falta de companheirismo entre os companheiros... Ela se torna visível através da rede social. Não, sério, eu gostaria de entender. Vou pedir para a Ana botar de volta o tweet da Erundina. Consegue colocar, Ana? Desde quando o fisiologismo e a barganha é uma prática dos partidos de direita? Para a Erundina ainda existe só esquerda e direita ainda. Não, para ela, tudo que é de ruim é a direita. Claro. A esquerda não tem pecados, né? Mas isso faz parte das estratégias de Solinski. Na realidade, o próprio conceito de direita e esquerda já é relativo, né? Isso é uma estratégia, né, de Solinski, divide, polarize. Ou seja, lá o que elas fazem? Eles dividem, pegam o lado, né, que não é deles e simplesmente, né, trucidam. O lado ardiloso do PSOL com todos os em articular a mesa, em trocar. Inclusive, eu vou levantar um ponto aqui.
Quanto tempo faz que nós não temos representantes de direita na Câmara para ela dizer isso, que é coisa de direita? Se nos últimos 15, 20 anos só existiam partidos de esquerda na Câmara. Mas eu vou te dar o maior proselitismo, desculpa, Macalossi. A candidatura dela serve ao Bolsonaro, na verdade, a Luísa Erundina. A Fernanda Melchiona está correta, do ponto de vista do PSOL. Estou fazendo uma análise do ponto de vista do PSOL, tá? Sim. Não estou dizendo que o PSOL está correto na sua visão de mundo, nem nada disso. Mas se eu fosse do PSOL hoje, eu, obviamente, ia votar no Baleia Rossi. Porque o Baleia Rossi é o candidato com a possibilidade de derrotar o candidato do governo, que é o Arthur Lira. Sim, Quando a Luísa Erundina lança uma candidatura, achando que está concorrendo a presidência de DCE, que é isso que ela está fazendo, que é uma senhora de 90 anos que tem a mentalidade de 15, 16. Né? Ela obviamente divide uma parte do conjunto de parlamentares que poderia votar no Baleia Rossi e que vão fazer a diferença. Mas ela está sendo orgânica também. Ela não pode... Tudo bem, mas estou dizendo que quem eu apoiaria se eu fosse do PSOL. Eu apoiaria o Baleia Rossi. Pois é, mas na verdade, há 4 meses atrás, a Fernanda Melchiona, que tinha um discurso muito bonito de independência da postura e afastamento do PT e do PCdoB, entrou na nossa televisão através das câmeras e das redes sociais. Aqui. Exatamente. Se você está sentado. Nessa cadeira. Nessa cadeira? Nessa cadeira. Bom, passei álcool gel. Mas assim, ó, é uma brincadeira, eu não gosto. Com as declarações aí. Não, é por causa da pandemia, não por causa dela. A Fernanda Melchiona, em 3 meses antes, durante a eleição, se mostrou a opção da nova esquerda, da nova geração da esquerda porto-alegrense, da mulher, do negro, enfim, todos os segmentos. Inclusive, ela disse que não ia governar para a maioria. Exato. Diz que ia governar para as minorias. Quando eu vi ela abraçada com a Manuela e com o PT, esse discurso já cai por terra para quem tem um mínimo de discernimento. E quando ela faz esse debate, chega a ser cômico, quando ela faz esse debate com a Erundina, que tem 5 vezes a idade dela, e uma está exigindo do partido uma fidelidade da candidatura própria, e a Fernanda Melchiona acaba sendo da escola da Luciana Genro, que é a escola da composição, a mesma escola da Sofia Cavedon, a mesma escola do PT dentro da Assembleia Legislativa de compor. E é assim, isso aí é clássico do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, as composições, e não é como tu falou, não é ilegal, não é imoral. Só que para quem defende publicamente uma postura, uma conduta de candidatura própria, de ideologia pura, tu fazer uma composição e ao invés de tu votar na própria candidata do teu partido, o voto é secreto ou o voto é aberto? No caso, tu acha que a Fernanda Melchiona está sendo contraditória com a postura pública dela em Com outras certeza. situações? Na esfera municipal teve uma postura, na esfera federal ela tem outra postura. Aí quem conseguir montar esse quebra-cabeça me avise. Mas se tivesse coerência, não seria o pessoal. Mas não tem como montar. É um quebra-cabeça que vem com as peças todas diferentes. É um bom ponto. A esquerda é um quebra-cabeça que vem com as peças todas diferentes. Não dá para montar nem duas. Meu pai não fala muito, mas ele disse que não é um quebra-cabeça, é uma cabeça quebrada. Muito bem, vamos fazer intervalo e voltamos na sequência para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos aqui com Greg Schneider, Guilherme Colim de S. James comentando aí sobre os assuntos políticos do momento. Voltamos na sequência. Último bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e pelas redes sociais @RDC TV, digital no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar sua mensagem, sua participação é muito importante no live stream que já está no ar. No primeiro bloco do programa nós tivemos uma entrevista com um dos candidatos a presidente da Câmara dos Deputados. Depois nós prosseguimos aqui com os nossos convidados nos estúdios. E o nosso programa, na segunda-feira, volta a ter entrevistas com os secretários municipais aqui de gestão em Porto Alegre. Então, fiquem ligados. Na quarta-feira que vem, vamos ter uma entrevista com o deputado Frederico Antunes, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa. Vamos falar aí sobre muitos dos projetos que foram votados em 2020 e dos projetos que serão votados em 2021. Frederico Antunes estará aqui, eu, Cláudio Andrade e Armando Burdi. Então, fiquem ligados.
Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color Soluções Gráficas, que atende pelo WhatsApp e as redes sociais. As ferramentas digitais à sua disposição para ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Clube do Remédio, www.clubedoremedio.com.br. Para você que gasta muito em farmácia, use o Clube do Remédio para ter os maiores descontos em medicamentos e em outros serviços. É só acessar e colocar lá o preço, colocar o produto para fazer a pesquisa agregada de preços. No programa de hoje, Greg Schneider, Guilherme Colim e Jesse James aqui no nosso estúdio, debatendo os assuntos do momento. Ô Colim, e as vacinas chegaram? Chegaram, né? Mas pariram uma bigorna para trazer as vacinas, né? Fizeram até uma força-tarefa dos ministros. E quase que foram abatidas, né? Teve um risco de acidente aéreo que... Não, mas não nessas. Não foram nessas? Não. Teve quase um acidente aéreo, os 2 aviões passaram a 200 metros de distância, o que para trânsito é um raspão, né? É um raspão. Eram as vacinas da Coronavac sendo distribuídas. As da Coronavac. Bom, essas aparentemente não teve nenhum contratempo, nenhum tipo de perigo iminente, mas elas estão aí. Que bom que estão vindo, né? Tomara que continuem vindo, né, para atingir o contingente que nós precisamos e que com isso todo o custo humano, emocional, econômico e todos os seus reflexos sejam gradativamente, né, desacelerados, né? O estrago que nós tivemos, ele é irreversível, mas se ele for estancado já é um grande passo. Esse é um assunto que tu e eu temos uma concordância e uma divergência parcial. Eu acho que nós já deveríamos estar sendo vacinados há mais tempo. O governo federal foi péssimo quanto à agilidade nisso. Foi politizado o tema. E tu e eu discordamos sobre se deve ou não ser obrigatório, mas já temos superado uma vez que já está previsto em lei. Agora, tu quer uma boa notícia relativa à vacinação? Em 5 dias, o Brasil já tem mais de 400 mil pessoas vacinadas. O Brasil tem uma coisa que tem que ser ressaltada. O Brasil tem uma estrutura vacinal que nem países de primeiro mundo tem. Isso é uma coisa que nós temos que nos orgulhar. Quer dizer, o Exército foi muito bem na distribuição das vacinas, quer dizer, chegou muito rápido em tudo que é lugar. Não sei lá no Amazonas que perderam as vacinas, que é um espetáculo de crimes, um atrás do outro, assim, uma coisa que, para mim, do prefeito ao governador, todo mundo devia ser enjaulado lá. Né? Sabe que esse mérito é muito do SUS, esse mérito dessa organização da... Sim, a estrutura vacinal, a vigilância sanitária. E depois correu pelas... Sim, a rede está pronta. A rede está pronta, isso é uma coisa espetacular. Quer dizer, o problema é conseguir as vacinas, porque uma vez elas aqui, distribui rápido. Sim. O Brasil tem plenas condições de, tendo os insumos e produzindo a vacina, ser o país que terminará a vacinação antes. E o brasileiro gosta de alguma coisa grátis. Vacina. Tudo que gosta. Ser grátis tá bom. Faz fila. Mas tu viu que Hoje Israel... Tá com as frases quentes, tá tu viu que bem. Israel tem vacina para drive-thru? Em Israel, eles... Mas lá tem a opção de escolher a vacina. Lá eles estavam usando a Pfizer, né? Sim. Lá tu tem a opção de escolher. Eu sei que a Pfizer é uma delas. Eu saiba, sim. Se não me engano, tem outras também lá. A de Oxford. Acho que tem. Pfizer eu é de acho Oxford. que a maior parte das vacinas que estão sendo utilizadas em Israel são as da Pfizer. A informação que eu só sabia da Pfizer. Mas que bom que está sendo... Mas é que aqui no Brasil também, e daí Está parte sendo da dificuldade inicial do governo, né, Colim? Dificuldade não, a incapacidade do governo de ter firmado consórcios com várias produtoras de vacina. Quer dizer, o governo botou 2 bilhões no desenvolvimento da vacina de Oxford para poder ter, então, a transferência de tecnologia que vai acontecer em março. Aí falhou ali naquele particular, porque os insumos foram atrasados, deveriam ter chegado em dezembro, chegaram agora, ou seja, vai dar para produzir em março. Foi anunciado semana passada isso. Aí não estabeleceu consórcio com a Moderna, com a Pfizer, com a Sputnik. Então, aí tu vai ter pouca variedade. E não botou, devia ter botado dinheiro. Ficaram reclamando do número de pessoas que foram testadas na Coronavac. Se o governo federal tivesse investido,
Se o governo tivesse investido na pesquisa da Coronavac, talvez mais brasileiros teriam sido testados. Eu ainda defendo que também, estou falando como... Eu tomo a Coronavac tranquilamente. Não, eu também tomo. Mas assim, eu defendo que também, ou seja, estou falando de e não Risco ou. zero de ser internado no hospital. O que risco mais zero. pode querer? Ah, Mas a pesquisa diz isso. Mas, esse, assim, esse é um ponto que a gente tem que trazer o aqui. uso da estrutura privada. A pesquisa que diz que 100%... não, eu também acredito que a vacina é eficaz, tem certa eficácia, só que o problema é que essa amostra de pessoas que ficaram internadas é muito pequena. se é para dizer que é 100%. Foi 7 pessoas. 100%, foram 7 Sim, mas pessoas. eu tô ok. 7, ok, perfeito. Mas tu, se Isso tu não é analisar... suficiente para o nível de amostragem. Não, eu estou dizendo o seguinte, a vacina ela vai trazer segurança e vai derrubar os índices de internação. É isso que ela vai fazer. Não, mas então, que daí dizer a que é chance de 100%, tu morrer 100%, sem... Todos nós esperamos que não sim. tem como tu dizer que Todos alguém não nós vai esperamos. morrer de Covid-19 depois que tiver a vacinação universalizada. É impossível. Mas se diminuir inegavelmente é uma tu não vitória. teria 200 mil pessoas morrendo... Dificilmente alguém vacinado vai morrer. Mas escuta, muito, será muito. que a rede Só privada não não dá deveria pros- ser utilizada também? Existem os mensageiros de más notícias que são capazes de dizer que se tu tomar 2 doses de uma vacina que te dá 50% de eficácia, tu vai ficar com 100%. Não, isso é uma burrice. Isso não faz sentido. Não, isso é uma burrice. Mas Desculpa, isso existe é a na nossa, palavra isso que existe tem na que ser nossa usada. cidade. Os mensageiros de más Tem gente notícias que são acredita. assim. Tá bom. Não funciona Mas, assim. olha, Aliás, não funciona nem no cara ou coroa, como estão dizendo. Que é, tu toma e daí tu tem 50% de chance, Sim, é isso. sim. Não, a vacina ela gera graus de proteção. Exatamente. Tu vai estar com alguma proteção. Se tu pegar a doença, depois que tu se vacinar, provavelmente tu vai ter uma versão leve da doença. Ou seja, tu vai ter um resfriadinho Mas eu vou mesmo. te dar o Daí exemplo tu da transforma no BCG. A resfriadinho. BCG era a mesma coisa. Aquela vacina que tu tomava para entrar no ensino fundamental, que era uma pistola desse tamanho, uma metralhadora no braço da criança. Lembro bem. Que todo mundo tem a Fica marca. a marca, Quem tomou é uma vacina que ficou a marca mesmo. É. Ela não era 100% eficaz. Nenhuma é. Nenhuma é. Nenhuma é. Tu não sabia como a criança reagia. Teve criança com reação alérgica. Teve criança... Eu lembro... Eu É falava que tu do meu- entende que o braço eficaz de é uma criança. coisa. Sim. Eficaz Efeito é uma coisa. colateral. Efeito colateral é a ausência de efeito colateral. Segurança e eficácia não são E sinônimos. onde é que entra a contraindicação no teu raciocínio? A contraindicação do medicamento. Por que não o termo de consentimento? Eu não acho nada de anormal, como eu dei o exemplo de na época da... Eu na acho revo- absurdo na o termo de Não, consentimento. na revolta da vacina, olha como progredimos. Na revolta da vacina, quem não tomava vacina não tinha direito a se matricular na escola, a trabalhar. Correto. 1904. Correto. Para mim é isso. 120 anos depois. O assunto está superado porque está na lei. Porém, quando eu participo do custeio da máquina pública e se não fizer determinado ato, deixarei de participar ou de usufruir benefício daquele estado do qual eu faço parte e ajuda a custear, é uma forma de coação, não é uma forma de Não, mas persuasão. nesse caso não é em relação Não é ao persuasão, Estado. é coação. Nesse caso não é em relação ao Estado, é em relação à sociedade. Quando tu se recusa a tomar vacina, que é um ato coletivo... Que eu não vou me recusar, que eu quero Não tomar. estou dizendo tu. Eu estou falando Sim, tu, sim. o sujeito que não quer. Porque ele acha que o Partido Comunista Chinês vai botar um chip lá, que o Partido Comunista Chinês está muito interessado no que tu está fazendo na vida, né? Enfim, ele acha que o Partido Comunista Chinês vai atrás dele. Está usando celular importado da China, enfim. O meu celular é chinês. Enfim. Aí o cara, ele convive em sociedade e ele acha que ele não pode, não deve tomar a vacina. Ele expõe as outras pessoas que eventualmente não poderão tomar a vacina. E o Jess sabe muito bem que tem gente que não vai poder tomar a vacina. Sim. Né? E essas pessoas vão continuar sob o risco de se contaminarem. E daí ele quer viver normalmente como os demais. Ele vai embarcar em avião. Não vai embarcar em avião se tu não for É vacinado, que meu amigo. a gente está tratando de 2 pontos aqui, viu, Macalossi? Uma coisa importante, né? A gente já está tratando da questão aqui da moralidade novamente. Estamos caindo de novo na discussão moral, porque, como o Dr. Colim falou, realmente está superado. É obrigatório se vacinar, a vacinação é obrigatória. Porém, não é coercitiva, né? Não tem uma Não, mas não é. penalização para quem não. Uma prevista em lei, não. Pode haver decisões judiciais que sim, mas prevista em lei, não. Não, está previsto a que a lei que poderá haver vacinação compulsória. Isso. E daí você teria que regulamentar que tipo de penalidade vai Mas se não está impor. regulamentado. esse é o Mas ponto. tem que ser regulamentado. Mas, tá mas a regulamentado. porta está aberta. A para lei- a regulamentar. lei- então, a lei aí, da qual polícia. vai ser a penalidade? Terá que ser regulamentado. Né, eu duvido que alguém vai entrar na minha casa, não vai acontecer porque eu vou tomar voluntariamente. Eu duvido que alguém vai entrar na casa daquele que não quer se vacinar,
pegar o cara, amarrar e vacinar. Não, claro, isso não vai acontecer, Claro, mas ele eu não tô vai te pra dizendo. cadeia. Não, Mas se tiver consequências, Não, vai ter consequências. prejudiciais... Trancamento de passaportes, esse tipo de coisa. Mas uma isso vai consequência acontecer. coercitiva. Mas é correto que tenha. Eu já discordo. É correto que tenha. Eu não concordo. É Eu correto que atiraria tenha. um dardo em ti com a vacina vou na lhe tua dizer- janela. Eu vou dizer por que eu discordo. Como é que é? Eu atiraria um dardo com uma vacina dentro do teu Eu não pescoço. sou contra. Isso violaria o meu direito constitucional. Deixa o Schneider só falar por que ele é contra. Eu não sou, obviamente, não sou contra a vacina, evidentemente. A vacina eu também tomaria voluntariamente, né? Vacinas que comprovem determinada eficácia. Claro, pode surgir uma vacina que não é eficaz, não vai querer tomar. Mas vacinas que tenham eficácia, eu vou tomar. Agora, eu uso muito uma passagem de Rothbard aqui, que para mim é crucial, né? Eu acho que, antes de tudo, primeiro ponto de tudo, direitos individuais são invioláveis. E a violação dos direitos individuais ela só pode ocorrer mediante ameaça real e concreta e direta. Isso é o que Rothbard diz, né, no livro Ética da Liberdade, que é a linha que eu sigo. O que significa? Eu estar com uma arma. Esse argumento é muito utilizado para a questão da criminalização do porte de arma. Vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho uma arma aqui, né, aqui no meu coldre, vamos supor, eu não estou oferecendo um perigo real, concreto e, né, direto a nenhum de vocês. Mas eu estou oferecendo um perigo indireto. Não é verdade? Porque a arma pode explodir, ou enfim, eu posso ter a ideia de querer puxar a arma e atirar. Isso não o Rothbard diz que isso não justifica a coerção estatal. A ameaça indireta ou a ameaça da possibilidade, do ser. E aí eu entro na questão do coronavírus, para mim isso se cola diretamente, na minha opinião, se cola diretamente. Obviamente, se eu entrar aqui e começar a espirrar em vocês, e começar a tossir em vocês de propósito, eu tenho que ser penalizado. Mas agora, o fato de eu não querer me vacinar, ou seja, querer proteger os meus direitos individuais, querer não permitir que enfie uma substância no meu corpo, aquela questão do meu corpo e minhas regras. Eu discordo de ti completamente Não, deixa eu só e concluir. utilizo o Rothbard para te contestar. Deixa eu só concluir. E, né, então, assim, e no momento que eu utilizo, faço todos os protocolos, tomo todos os cuidados, obviamente, eu não acredito que o Estado tenha o poder de se tornar coercitivo esse ato de enfiar uma substância no Não meu é corpo. só tu sair espirrando. O problema do Covid-19 é que tu é assintomático. E tu pode estar transmitindo. O tu tá para ter o sintoma. O Macalossi É 100% transmite antes do sintoma. E a OMS não disse recentemente que não está confirmado que o assintomático transmite. Mas não. Isso é importante. Não, É que vocês estão entrando no mérito da vacina. Existem Estou falando duas da liberdade coisas. individual. Essa fala da OMS foi muito mal interpretada. A OMS disse que os Eu assisti a assintomáticos... entrevista ao vivo. Tá lá. O que a técnica da OMS disse de uma forma muito destramelhada foi de que assintomáticos não transmitem. Só que você não sabe se você é um assintomático ou um pré-sintomático. E o assintomático, ele deixa de ser assintomático a partir do momento em que ele é sintomático. Quer dizer, eu não tenho sintomas durante 3 dias. No 4º dia eu tenho sintomas. Ou eu não tenho sintomas durante uma semana, mas no 8º dia eu tenho sintoma. Então você era um pré-assintomático, você estava transmitindo. E você não sabe se você está transmitindo. E portanto, como você não sabe se você está transmitindo, você é um risco contínuo às pessoas. O E é por isso que você não tem direito. falando do mérito. E o Rothbard defendia o princípio da não agressão, ou seja, que os direitos individuais só tem o limite dos direitos individuais de terceiros. Mas a base do pensamento libertário é o princípio da não agressão. Mas ele Ora, usa... quando eu sou um fator de contaminação, eu sou necessariamente um agressor do direito alheio. Tem e, o portanto, fumante. eu tenho que tomar vacina. Mas E esse o é importante, fumante, mas o Macalossi é o seguinte, a Macalossi. gente está falando o seguinte, da decisão de uma pessoa trazer consequência prejudicial a outra. O fumante, o cara que se alimenta mal... Tá, mas se tu comer picanha, tu não vai me contaminar, desculpe. Eu não vou contaminar, mas eu posso tirar a tua vaga num leito de uma UTI pelas minhas artérias. O cara que usa... Mas todo mundo tem problema Macalossi. genético. Não, peraí. Tem gente com problema genético. Mas deixa eu concluir. Tá, vai. Mas deixa eu concluir. Tudo bem, vai. As consequências de uma decisão. O carro velho na rua. Tem gente que chega e diz assim, eu acho que tem que tirar os carros velhos da rua. Tem que tirar aquele Chevetinho 72 que está meio feio ali, tem que tirar da rua. E vem outro que diz, mas tu fala isso porque eu tenho condições de pagar. Todo ato humano traz um risco, uma consequência e um risco para terceiros. Claro que não todo, mas muitos deles. Aí as pessoas se alimentam mal, fumam na presença dos outros, usam
O Estado permite que eu tenha uma churrascaria e tenha uma chaminé jogando fumaça e é uma consequência. E eu não quero fechar as churrascarias, mas estou dizendo que a convivência em sociedade traz alguns riscos e consequências. Eu vou me vacinar, eu me vacinarei, mas aplicar este critério... Pois é, só para concluir, aplicar este critério de tu tem que te vacinar porque tu vai me colocar em risco. Claro. Então tu vai ter que parar de fumar. Se bem que a legislação hoje, porque tu também danifica a minha saúde quando alguém fuma na minha volta. Isso que o Guli está falando, Mas, o doutor Guli mas está em falando, que é lugar? verdade. Mas me fala em que lugar... É verdade, que o fumante ele pode sim... Sim, mas peraí, não tem comparativo entre um fumante fumando perto e o outro lá que tem Covid-19. Porque o cara que está fumando do lado, o sujeito passou do lado de alguém que está fumando. Aquilo não vai gerar um câncer no teu pulmão. Agora, se tu passar de um lado de uma pessoa que está transmitindo o coronavírus, tu pode pegar e tu pode parar em 10 dias no hospital. São de situações muito diferentes. Não comparáveis. Se o cara estiver passando rapidinho, acho que não, é comparável. Se o cara estiver passando rapidinho, acho que sim. Agora, a pessoa que convive habitualmente, e isso, a vida é muito dinâmica, traz danos. E aí, novamente, tu está falando do caso específico do coronavírus e do fumante, a gente pode pegar N exemplos. Eu estou falando do direito à liberdade. Eu estou falando em tese, estou falando em teoria. Eu não estou falando eu estou falando da realidade. Então, mas a realidade é uma pandemia que está matando gente a granel. Mas tu trouxeste o exemplo do direito à não agressão, mas esse argumento do Rothbard, ele vem após, ele justifica, claro, o direito à não agressão é um princípio básico do libertarianismo, né? A gente não pode, nos nossos liberal, atos... Tá? Eu sou liberal, sei que sim, tá? a gente sabe que liberal. Não, existem liberais que eu conheço que também são a favor da... Os liberais são a favor de um plebiscito. Existem liberais a favor da obrigatoriedade da vacina, tá? Embora eu fique um pouco um pé atrás com alguns, mas beleza, isso é outra história. Mas eu entendo que o argumento da não agressão, que realmente é sim o princípio básico do libertarianismo, a questão do liberalismo, a questão de você não... os seus atos não poderem atingir o direito alheio, né? Você não pode entrar dentro do direito alheio. O argumento que vem após isso é esse princípio do Rothbard, de que realmente a ameaça ela precisa ser real, direta e concreta. Essa ameaça... Mas para mim essa ameaça da agressão, a agressão ao direito ali para justificar, aí tudo bem, aí tu falaste, tu entende que a ameaça é real, direta e concreta. Aí sim, aí é um outro ponto. Mas realmente, eu entendo que a ameaça, né, de alguém que está contaminado numa situação comum, não numa situação, obviamente, de eu estar tossindo na tua cara, mas eu estando aqui com um distanciamento de 2 metros, com máscara, etc. Mas não foi cogitada agressão biológica. Não, mas eu entendo que isso não é uma ameaça real, direta e concreta. A gripe comum pode matar uma pessoa. A coisa de me fazer, colocar... Se tu pegar uma pessoa idosa, com imunodeficiência ou em alguma circunstância biológica qualquer, uma gripe comum pode ser fatal. Então, tu acha que a vacina da gripe comum tem que ser obrigatória também? Mas se ela tivesse tomado a vacina, tu não pode comparar a gripe comum com o coronavírus. Me desculpe, não pode. O tempo de incubação de uma gripe comum é 2 dias. O coronavírus é 15. Acabou, a comparação é que eu tô falando em tese. Não, mas eu tô falando a realidade. A realidade é essa, é 2 dias a gripe comum, 15 dias o coronavírus. Não dá pra comparar. Não dá, até porque tu já tem anticorpos em relação às gripes comuns. Às vezes tu tá com baixa imunidade, mas nem todos. Nem, uma gripe comum contra pode o coronavírus matar alguém. Pode, é óbvio. Mas tu compreende que a gripe comum ela não pode ser comparada com o dano causado pelo Covid-19? A gripe comum, todos nós temos anticorpos. A gente pega a gripe comum quando nós temos uma baixa de anticorpos. O coronavírus, ninguém tem anticorpos. A não ser que tu pegue o coronavírus e daí tu vai ter uma imunidade precária durante um tempo, que não se sabe exatamente quanto, ou tu se vacina e daí tu adquire a imunidade prévia. Com relação ao coronavírus, essa é a situação. Então tu tem que comparar a situação como ela é, não com base no idealismo. Pelo menos esse é o meu ponto. As outras vacinas, então, tu abre uma exceção, só para coronavírus. Mas tem vacinas que são obrigatórias. Já tem na lei, inclusive, criança tem que ser vacinada. Por isso que nós temos a carteira de vacinação, para ter o controle da obrigatória e da facultativa, né? Já existe obrigatoriedade. Tu não pode viajar para o médico se tu não fizer a vacina contra a febre amarela. Não, para vários países. Então, é isso. E pode ter certeza que vai ser assim em relação à Covid-19.
Não, que está sendo assim, eu concordo. Eu me sinto um pouco desconfortável com o Estado dizendo que eu tenho que me vacinar, que o fulano de tal tem que se vacinar, ainda mais quando existe uma questão polêmica aí, que a mim não mete medo, mas existe, já que a gente vai se ater ao coronavírus. Há pessoas sérias que não me convenceram, mas que nem é porque não me convenceram que não são sérias, que sustentam que os protocolos não foram observados, que as vacinas não foram testadas suficientemente bem. Deixa eu te interromper. Tu tomou todas as vacinas desde que tu nasceu, as obrigatórias, as facultativas? Provavelmente todas. O Estado ofereceu para ti todas essas vacinas? Tu pagou por alguma vacina? Eu já paguei por vacinas. Quando era pequeno? Na tua menoridade, não? Tem vacina, por exemplo, a vacina contra a pneumonia antitetânica. Rubéola, hepatite B, cada uma tem um protocolo, né? Mas sim, assim, o protocolo... Eu não conheço o protocolo de cada uma, antitetânica, mas até tu ter a noção de que existia um protocolo, tu já estava bem vacinado. Teve sarampo, teve varíola, teve varicela, teve rubéola. Sim. Então, é que eu não sou contra a vacina. Eu sou contra o Estado. Esse direito de princípios liberais. E eu estou falando, estou contemporizando a idade de raciocínio onde tu aceitar ou não a vacina e quando tu tiver essa condição, tu já foi vacinado bastante vezes e funcionou. Fala testemunho de Jeová que impede o filho de receber a transfusão de sangue. Esse é o ponto. Mas aí ela está agindo sobre o direito de terceiro, não sobre o direito dela. Ele deve ter o direito de escolha, mas não com 1 ano, 2 anos de idade. Como é que com 2 anos de idade tu vai escolher a vacina que tu vai tomar com 3? A questão daí da vacinação infantil já é uma coisa... eu acho diferente. Assim, eu entendo também, acho que daí os pais têm a decisão, né, eventualmente. Vai ter filho processando o pai. Por que tu me vacinou sem a minha autorização em 1960? Para mim não tem o direito dos pais sobre o filho não é absoluto. Aliás, nenhum direito é absoluto. Mas nem a liberdade é um direito absoluto. O que mais justifica, né, pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu não sou da área da saúde, mas o que mais justificaria algumas vacinações obrigatórias, pelo menos as vacinações obrigatórias de crianças, é a questão de problemas que a criança pode ter. E o que justificaria a decisão do pai de vacinar ou não seria a transmissão a terceiros, e sim o fato da criança poder ter problemas. Por exemplo, a BCG, ela é crucial para a criança. A criança pode não se formar de forma adequada. A questão de paralisia infantil, também tem algumas... Elas não se formam, é uma questão muito mais complicada do que realmente o coronavírus é uma doença grave, mas a gente está falando aqui da formação da criança. Mas tu sabe mas eu vou te dizer... a máscara obrigatória, então? Tu é favorável também a máscara obrigatória? Sou. Em local fechado, sou. Claro, óbvio. Aqui a gente está sem máscara. Estamos aqui apresentando o programa com distanciamento, ó. Eu estou a 2 metros quase. Mas agora... é inviável. O ambiente está higienizado. Aí tu entende que... O ambiente está higienizado. Que uma pessoa para andar na rua, o cara vai andar na rua... para fazer exercício, tendo que usar uma máscara, por exemplo. Tu não vive sozinho no mundo, Colim. Existem outras pessoas. Eu vou dizer o lugar, na minha concepção, de maior índice de contaminação entre as pessoas, entre os porto-alegrenses, entre as pessoas de qualquer lugar do Brasil, é o supermercado. Ninguém vai tirar da minha cabeça isso. Sem dúvida, concordo. Eu pego o produto, eu olho a validade, eu não gosto, eu coloco ali de novo. Eu tenho o vírus, mas sou sintomático, enfim. O mercado, não adianta eu me distanciar de vocês 4 e eu estar numa fila do corredor do Zafari, perdão por citar o mercado, mas eu estar numa fila de supermercado com 30 pessoas que passaram a mão em 40 produtos que vieram de 40 lugares diferentes e eu vou me contaminar com vocês 3? Tem razão. E foi por probabilidade. E foi um dos locais que menos sofreu, né? Esses locais foram os que menos sofreram medidas restritivas lá em março. Que eu estive aqui, inclusive, né, no portal contigo aqui, depois dos protestos que nós fizemos contra o fechamento do comércio. E, né, foi um dos lugares que teve menos medidas. Gente, nós vamos ter que encerrar o programa. Por isso que eu me higienizei bem para sentar na cadeira aqui por uma questão... mas tu só falou isso depois que tu ficou sabendo que determinada pessoa sentou aí, né? Colim, nós temos que encerrar, Colim. É meia-noite. Eu gostaria de agradecê-los pela participação. Eu sabia que o programa ia ser divertido, mas não sabia que ia ser tanto. E sempre um prazer tê-los aqui. Voltem outras vezes. Tinha que filmar o Jesse James 10 segundos atrás, quando eu falei ele ficou vermelho. Tudo bem. Não, mas eu tomei a vacina da rubéola, não é... Não, mas é a camisa dele, né? Ele dá... Obrigado. Um abraço, Fernando Melchior. É o reflexo da luz da camisa. Sucesso na coerência política. Temos que encerrar mesmo, Jesse. Obrigado. Para eu fazer minha despedida. Primeiramente, Fernando Melchior, nada contra, mas nada a favor. Mandar um beijo para minha noiva, que está cuidando da minha filha hoje para eu estar aqui.
ao pessoal do Novo, que eu critico muito, mas eu não critico... Pessoas burras não merecem minhas críticas, então são pessoas inteligentes com pontos de vista diferentes. Ao doutor, agradeço as explicações, as comparações. Ao Macalossi, agradeço me chamar enquanto não tomei a vacina e já recebi 3 pré-convites, porque eu acredito... tomar a vacina? Não, eu vou tomar a vacina, acredito, em junho. Eu tenho esse número, essa média na minha cabeça. Talvez o hospital anteceda, mas eu tomo independente se for a Coronavac, se for a de Oxford, se for... Eu tomo qualquer à disposição. Primeiro manda para casa, não vou vender a minha também. Vai acontecer isso aí também, né? Sabe? A gente sabe que no Brasil o contrabando de medicamento não é uma novidade e o pessoal está louco para poder vender no seu laboratório por 150, 180, 200 a dose e fazer aquela fila. Ou mais, né? Paulinho, obrigado. Muito obrigado, Macalossi. Muito obrigado, Jesse James. Muito obrigado, Greg. Foi um prazer aqui. É um nome histórico dele, né? É um nome histórico. A gente estava debatendo, né? Uma aula de história aqui do programa, uma aula de história até pelo nome do pessoal que tu traz aqui, dos convidados, né? É isso aí. Muito obrigado a todos aqui, me sinto privilegiado, né? E sobre a vacina, em que pese as minhas opiniões contra a sua obrigatoriedade, eu recomendo que você tome, independente de qual seja, porque o assunto realmente é sério, né? Uma discussão teórica muito bonita, mas, por favor, né? Não sejamos politiquescos, nós não devemos, né? Recomendo que não utilizemos o critério político para decidir sobre a vida nossa e das demais pessoas. Obrigado. Greg, obrigado. Agradeço muito, prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu, na primeira vez, no Cruzando as Conversas, estive aqui no portal RDC TV há um tempo atrás e naquele programa eu lembro que eu disse, não esqueço, eu disse que a única cura seria a vacina. Eu falei isso como uma forma de contrapor o fechamento dos comércios na época e realmente eu ainda acredito que a cura disponível é a vacina. Então também recomendo que as pessoas se vacinem, né? Conheçam, obviamente, estudem, vejam qual a vacina que mais lhe agrada, mas eu ainda, né, afirmo que não deve ser obrigatória justamente pelos motivos que eu mencionei aqui, mas, né, não vou deixar de dizer que a gente tem uma possível cura aí nas mãos, que pode, né, Macalossi, né, colegas de mesa, pode fazer retornar a vida, a normalidade que a gente tanto espera. Só a vacinação. Só a vacinação. Boa noite a todos, obrigado. E o debate aqui foi franco, mas foi produtivo e foi respeitoso. Até segunda-feira. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br